Os testemunhos da Rua George, extraído de World Missions, Missões Mundiais. Alguma vez você já se perguntou o que resulta da distribuição de folhetos? O relato abaixo do pastor Dave Smethurst, de Londres, responde a essa pergunta. É uma história extraordinária que eu vou contar. Tudo começou há alguns anos em uma igreja batista que se reúne no Palácio de Cristal, ao sul de Londres. Estávamos chegando ao final do culto dominical quando um homem se levantou em uma das últimas fileiras de bancos. Ergueu sua mão e perguntou: Pastor, desculpe, mas será que eu poderia dar um rápido testemunho? Olhei para meu relógio e concordei, dizendo: Você tem 3 minutos. O homem logo começou com a sua história. Mudei-me para cá há pouco tempo. Eu vivi em Sydney, na Austrália. Alguns meses estive lá visitando alguns parentes e fui passear na Rua George. Ela se estende do bairro comercial de Sydney até a área residencial chamada Rock. Um homem baixinho, de aparência um pouco estranha, de cabelos brancos, saiu da entrada de uma loja, entregou-me um folheto e perguntou: Desculpe, mas o senhor é salvo? Se morrer hoje à noite, o senhor irá para o céu? Fiquei perplexo com essas palavras, pois jamais alguém havia me perguntado uma coisa dessas. Agradeci polidamente pelo folheto, mas na viagem de volta para Londres, eu me sentia bastante confuso com o episódio. Entrei em contato com um amigo que, graças a Deus, é cristão, e ele me conduziu a Cristo. Segue o pastor Dave. Uma semana depois, voei para Adelaide, no sul da Austrália. Durante meus 3 dias de palestras em uma igreja batista local, uma mulher veio se aconselhar comigo. A primeira coisa que fiz foi perguntar sobre sua posição em relação a Jesus Cristo. Ela respondeu: Morei em Sydney por algum tempo e há alguns meses voltei lá para visitar amigos. Estava na Rua George fazendo compras quando um homenzinho de aparência curiosa, de cabelos brancos, saiu da entrada de uma loja e veio em minha direção, ofereceu-me um folheto e disse: Desculpe, mas a senhora já é salva. Se morrer hoje, vai para o céu? Essas palavras me deixaram inquieta. De volta a Adelaide, procurei um pastor de uma igreja batista que ficava perto de minha casa. Depois de conversarmos, ele me conduziu a Cristo. Assim, posso lhe dizer que agora sou crente. Segue o pastor. Eu estava ficando muito admirado. 2 vezes, no prazo de apenas 2 semanas, e em lugares tão distantes, eu ouvi o mesmo testemunho. Viajei para mais uma série de palestras na Mount Pleasant Church em Perth, no oeste da Austrália. Quando concluí meu trabalho na cidade, um ancião da igreja me convidou para almoçar. Aproveitando a oportunidade, perguntei como ele tinha se tornado cristão. Ele explicou: Aos 15 anos vinha a esta igreja, mas não tinha um relacionamento real com Jesus. Eu simplesmente participava das atividades como todo mundo. Devido à minha capacidade para negócios e meu sucesso financeiro, minha influência na igreja foi aumentando. Há 3 anos fiz uma viagem de negócios a Sydney. Um homem pequeno, de aparência estranha, saiu da entrada de uma loja e me entregou um panfleto religioso, propaganda barata, e me fez a pergunta: Desculpe, mas o senhor é salvo? Se morrer hoje, o senhor vai para o céu? Tentei explicar-lhe que eu era ancião de uma igreja batista, mas ele nem quis me ouvir. Durante todo o caminho de volta para casa, de Sydney a Perth, eu fervia de raiva. Esperando contar com a simpatia do meu pastor, contei-lhe a estranha história, mas ele não concordou comigo de forma alguma. Há anos ele vinha me incomodando e dizendo que eu não tinha um relacionamento pessoal com Jesus, e tinha razão. Foi assim que há 3 anos meu pastor me conduziu a Cristo. Segue o pastor Dave. Voei de volta para Londres e logo depois falei na Assembleia Keswick, no Lake District. Lá relatei esses 3 testemunhos singulares. No final da série de conferências, 4 pastores idosos vieram à frente e contaram que eles também foram salvos há 25 ou 30 anos atrás pela mesma pergunta e por um folheto entregue na Rua George, em Sydney, na Austrália. Na semana seguinte, viajei para uma igreja semelhante à de Keswick e falei a missionários no Caribe. Também lá contei os mesmos testemunhos. No final da minha palestra, 3 missionários vieram à frente e explicaram que há 15 ou 25 anos atrás, eles igualmente haviam sido salvos pela pergunta e pelo folheto do homenzinho da Rua George, na distante Austrália. Minha próxima série de palestras me conduziu a Atlanta, na Geórgia, Estados Unidos da América. Fui até lá para falar no encontro de capelães da Marinha.
Por 3 dias fiz palestras a mais de 1000 capelães de navios. No final, o capelão Moore me convidou para uma refeição. Aproveitando a oportunidade, perguntei como ele havia se tornado cristão. Foi um milagre. Eu era marinheiro em um navio de guerra no Pacífico Sul e vivia uma vida desprezível. Fazíamos manobras de treinamento naquela região e renovávamos nossos estoques de suprimentos no porto de Sydney. Ficamos totalmente largados. Em certa ocasião, eu estava completamente embriagado e peguei o ônibus errado. Desci na rua George. Ao saltar do ônibus, pensei que estava vendo um fantasma quando um homem apareceu na minha frente com um folheto na mão e perguntando: Marinheiro, você está salvo? Se morrer hoje à noite, você vai para o céu? O temor de Deus tomou conta de mim imediatamente. Fiquei sóbrio de repente. Corri de volta para o navio e fui procurar o capelão. Ele me levou a Cristo. Com sua orientação, logo comecei a me preparar para o ministério. Hoje tenho a responsabilidade sobre mais de 1000 capelães da Marinha que procuram ganhar almas para Cristo. Segue o pastor Dave Smethurst. 6 meses depois, viajei a uma conferência reunindo mais de 5.000 missionários no Nordeste da Índia. No final, o diretor da missão me levou para comer uma refeição simples em sua humilde e pequena casa. Também perguntei a ele como tinha deixado de ser hindu para tornar-se cristão. Diz o testemunho: cresci numa posição muito privilegiada. Viajei pelo mundo como representante diplomático da Índia. Sou muito feliz pelo perdão dos meus pecados, lavados pelo sangue de Cristo. Ficaria muito envergonhado se descobrissem tudo o que aprontei naquela época. Por um tempo, o serviço diplomático me conduziu a Sydney. Lá fiz algumas compras e estava levando pacotes com brinquedos e roupas para meus filhos. Eu desci a rua George quando um senhor bem educado, grisalho e baixinho, chegou perto de mim, entregou-me um folheto e me fez uma pergunta muito pessoal. Desculpe-me, mas o senhor é salvo? Se morrer hoje, vai para o céu? Agradeci na hora, mas fiquei remoendo esse assunto dentro de mim. De volta à minha cidade, fui procurar um sacerdote hindu. Ele não conseguiu me ajudar, mas me aconselhou a satisfazer minha curiosidade junto ao missionário na missão que ficava no fim da rua. Foi um bom conselho, pois nesse dia o missionário me conduziu a Cristo. Larguei o hinduísmo imediatamente e comecei a me preparar para o trabalho missionário. Saí do serviço diplomático e hoje, pela graça de Deus, tenho responsabilidade sobre todos esses missionários que juntos já conduziram mais de 100.000 pessoas a Cristo. Segue o pastor Dave. 8 meses depois, fui pregar em Sydney. Perguntei ao pastor Batista que me convidara se ele conhecia um homem pequeno de cabelos brancos que costumava distribuir folhetos na rua George. Ele confirmou: sim, eu o conheço. Seu nome é Mr. Jenner, mas não creio que ele ainda faça esse trabalho, pois já está bem velho e fraco. 2 dias depois, fomos procurar por ele em sua pequena moradia. Batemos na porta e um homenzinho pequeno, frágil e muito idoso nos saudou. Mr. Jenner pediu que entrássemos e preparou um chá para nós. Ele estava tão debilitado e suas mãos tremiam tanto que continuamente derramava chá no pires. Contei-lhe todos os testemunhos que ouvira a seu respeito nos últimos 3 anos. As lágrimas começaram a rolar pela sua face e então ele nos relatou a sua história. Eu era marinheiro em um navio de guerra australiano. Vivi uma vida condenável. Durante uma crise entrei em colapso. Um dos meus colegas marinheiros, que eu havia incomodado muito, não me deixou sozinho nessa hora e ajudou a me levantar. Conduziu-me a Cristo e minha vida mudou radicalmente de um dia para o outro. Fiquei tão grato a Deus que prometi dar um testemunho simples de Jesus a pelo menos 10 pessoas por dia. Quando Deus restaurou minhas forças, comecei a colocar meu plano em prática. Muitas vezes ficava doente e não conseguia cumprir minha promessa, mas assim que eu melhorava, recuperava o tempo perdido. Depois que me aposentei, escolhi para meu propósito um lugar na rua George, onde centenas de pessoas cruzavam o meu caminho diariamente. Algumas vezes as pessoas rejeitavam minha oferta, mas também havia as que recebiam meus folhetos com educação. Há 40 anos faço isso, mas até o dia de hoje não tinha ouvido falar de ninguém que tivesse se voltado para Jesus através do meu trabalho. Aqui vemos o que é verdadeira dedicação.
demonstrar amor e gratidão a Jesus por 40 anos, sem saber de qualquer resultado positivo. Esse homem simples, pequeno e sem dons especiais deu testemunho de sua fé para mais de 150 mil pessoas. Penso que os frutos do trabalho do Senhor Genor, que Deus mostrou ao pastor londrino, sejam apenas uma fração da ponta do iceberg. Só Deus sabe quantas pessoas mais foram ganhas para Cristo através desses folhetos e das palavras deste homem. Mr. Genor, que realizou um enorme trabalho nos campos missionários, faleceu 2 semanas depois de nossa visita. Você pode imaginar o galardão que o esperava no céu? Duvido que sua foto tenha aparecido alguma vez em alguma revista cristã. Também duvido que alguém tenha visto uma reportagem ilustrada a seu respeito. Ninguém, a não ser um pequeno grupo de batistas de Sydney, conhecia Mr. Genor. Mas eu asseguro que no céu, seu nome é muito conhecido. O céu conhece Mr. Genor e podemos imaginar vividamente a maravilhosa recepção que ele teve quando entrou por suas portas.